pedindo para fazer. Interessante é que esse homem, quando eles se foram até Jesus, vai dizer que prendiam ele com correntes, com milhões. E eu fui estudar que ele torava as correntes como fosse nada. Porque eu falava, Jesus, como é que amarravam ele? Ele se deixava se amarrar. Na leitura vai dizer que ele andava dia e noite ruivando como bicho nos montes, e ele pegava pedra e se cortava. O seu corpo era marcado por feridas, porque ele se cortava, ele jogava pedra em si, e as correntes, os homens, quando estudavam, dizia que aproveitavam o momento em que o seu corpo estava cansado, ele dormia, os homens da cidade iam até ele e amarravam ele com correntes, e assim quando ele tornava, como ele estava amarrado, ele desfazia, ele tornava aquela corrente, e que não era ferro mesmo enrolado na mão dele, mas aquilo era como fosse papel. Ele desfazia de tudo. Disse que era um homem bravo, um homem que ninguém conseguia amansá-lo. Olha, era um homem valente, era um homem bravo, todo endemoniado, e vai dizer que era uma legião que estava no corpo dele. Legião, irmão, era a contagem de homens, de soldado romano. Era cerca de 6.000 homens, 6.000 soldados. Era cerca de uma legião. Imagine, irmão, em um corpo de uma pessoa só, morar 6.000 demônios. Oh, aleluia. Irmãos, olha só que interessante. E eu, quando eu estudava, procurando os comentários, estudando os comentaristas, lendo os que eles falavam, ele dizia que Gadara ficava próximo da fronteira, ficava distante de Jerusalém. Olha aqui, olha só que aprendizado. E outra coisa, ela criava porcos, e era proibido criar porcos em Israel. Olha só que interessante. Olha o que nós podemos aprender aqui. Eles praticavam o que? Gadara era conhecida por muito pelos arredores, que era uma cidade do demônio, porque ele era conhecido. Quando se falava de Gadara, se lembrava do homem que era demoniado, que ficava ali atormentando o povo da aldeia, andava com as mãos no chão, ruivando feito bicho. Ele pegava a pedra, ele não jogava pedra em ninguém. Ele pegava a pedra, a Bíblia diz que ele se cortava, jogava a pedra sobre si próprio. Olha só que interessante. Oh, aleluia. E a Gadara fazia fronteira com os povos de filisteus. Ele fazia um comércio com os filisteus com a carne de porco, pois eles sabiam que não podiam criar porcos, porque como está escrito na lei, que era tido como animal imundo. Oh, aleluia. Veja, afastar, aí um perigo, viu? Olha só, afastado de Jerusalém, veja, perto da fronteira, criavam aquilo que não era para ser criado. Oh, aleluia. Vejam, faziam aquilo que não era para fazer. Interessante é que nessa leitura que nós temos aqui, vai dizer que o povo fez uma escolha. Eu vou chegar nisso. Vai dizer que quando Jesus liberta o povo, ele não libertou aquele homem daquela prisão, daqueles 6.000 demônios, e os demônios entraram em uma manada de porcos, que havia 2.000 porcos,
fizeram uma escolha. É aqui que eu quero entrar. Qual é a tua escolha? Aleluia. Eles escolheram os porcos. Disseram assim: olha, vai embora, Jesus. Preferiram ficar com os porcos do que com Jesus. Olha. Muitas vezes Deus, oh, aleluia, nos faz uma pergunta que a gente vai ter que decidir o que você quer. Quer ficar com os porcos ou quer ficar com Jesus? Oh, foi aqui falado. Oh, aleluia. Foi aqui falado. Não queira ficar para saber, para querer acumular carne latada. Oh, aleluia. Escolheram ficar com os porcos. Não diga Jesus, vai embora. A preferência do povo foi o quê? As coisas carnais. Porque porcos dava lucro. Era um meio de comércio. Ele vendia para ter lucro. Era proibido, não podia fazer, mas eles faziam para ter lucro. Por isso que eu digo, quanto mais longe de Jerusalém, oh, aleluia, se aproxime de Jerusalém, viu? Sai da fronteira, oh, aleluia. Se aproxime de Jerusalém. Fizeram uma escolha e muitas vezes nossa vida Deus vai nos perguntar: o que você quer? Nós não podemos ficar em cima do muro ou agradar um e desagradar outro. Não, temos que ter certeza da nossa chamada e convicção. O que você quer? Quer os porcos ou quer Jesus? O interessante é que ele entendeu isso. Ele clamou: Jesus, deixa eu ir contigo. Olha, irmãos, é a primeira vez que nós vemos Deus recusando. Não é isso? Que diz assim: diz Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua mão. Nós vemos uma história, não é? Diz que ele morava onde? No sepulcro. Uma história triste. Mas no final, quando ele pede para ir com Jesus, ele fala: não, olha, olha, oh, aleluia. Estás preparado para receber o nome do Senhor? Não é? Não, olha. Nós vemos que a Bíblia diz assim: que ele não lançará ninguém fora, não é isso? Todos que vêm a mim, não é verdade? Mas nós vemos aqui que nível diferente. Diz não. A ideia não era boa. Ele queria estar com Jesus, não era bom? Não era. Mas Jesus disse não. Disse não. E muitas vezes queremos passar por cima da ordem de Jesus. Muitas vezes tem crente passa na prova por desobediência. Muitas vezes Deus fala: não queremos fazer sim, e passamos na frente de Jesus. E esse homem queria ir, mas Jesus falou assim: não. Mas aqui é interessante, irmãos, fala a sua história. Mas aqui, que me chamou a atenção, diz: vai para a tua. Olha, ele tinha casa, agora tinha alguém que esperava. Aqui não diz não, mas eu posso imaginar. Ele tinha uma mãe, ou tinha um pai, tinha alguém que amava, que via aquela situação, talvez orava e dizia: Deus, até quando? Oh, aleluia! Aleluia!
Muitas vezes nossa vida estamos escolhendo porcos. Como foi aqui dito pelo nosso pastor, aleluia. O que está entrando em nossa casa. Foi dito aqui, não é verdade? A escolha é nossa. Foi dito aqui, a escolha é nossa. O que você está escolhendo? Agradar a um? Desagradar a um? Foi dito aqui, agrada a Deus. Faça a sua escolha. Você vai querer os porcos? Ou você vai querer Jesus? Prefira Jesus, viu? Aleluia. Não vai adiantar vir 24 horas por dia na igreja, subir e descendo um monte em campanha e faz escolhas erradas. Escolhendo comer lavagem. Pô, gosto de lavagem, coisa suja. Pô, que é sujo. Cuidado com as escolhas, aleluia. Devemos escolher o certo, Deus. Escolher Jesus. Se aproxime de Jerusalém. Fique longe da fronteira. Se aproxime mais de Jerusalém, aleluia. Tenha alegria. Dizer assim: eu vou para a casa de quem? Do Senhor, aleluia. Eu vou para a casa de quem? Do Senhor. Porque o Senhor é que a casa do Senhor tem que ter reverência. Temor e tremor, não é assim, irmãos? Infelizmente, muitos hoje em dia estão perdendo o temor e o tremor da casa de Deus. O interessante é que muitas pessoas, quando vão para uma casa da autoridade humana, não é isso? Nem sentar-se na cadeira, espera alguém lhe convidar para sentar. Vai falar com o homem, abaixa a cabeça, até treme a voz. Mas na casa do Senhor quer ir de todo jeito. Quer colocar a perna em cima do banco, sem reverência, sem temor e tremor. Aqui é a casa de Deus. Aqui não é o